E aí, galerinha, beleza? Niari Cars na área, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou dar uma dica aí de ouro sobre preparação. Confere o vídeo aí. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. E aqui já vamos para uma das dicas, né, de ouro, que é o comando. Quando você quer um carro que você precisa que o motor gira mais, né, alcance mais rotações, você precisa ter um comando melhor, né? Se você não tiver um comando esportivo, um comando, né, confeccionado para o seu projeto, infelizmente, você vai acabar gastando dinheiro com uma turbina, ou vai gastar dinheiro com remap, alguma coisa do tipo, e ele vai te atender mais e fica muito melhor quando você coloca um comando específico, né? Aí a gente tem aqui, ó, que é para vocês poderem entender, tá? Quando tem aqui o M, ó, né? Aqui é a 282 graus, né? Que seria a questão do levante. E quando você tem assim um comando que é 260/270 graus, você está falando que a admissão tem 260 e o escape tem 270. Então tem uma diferença entre os comandos, entre os cames aqui, ó. Então um came de admissão, ele tem uma diferença de levante de um outro, tá? E aqui, ó, quando tem o M é mecânico e quando tem o H é hidráulico, porque tem diferença nos motores. Tuchos, né? Os tuchos mecânicos e os tuchos hidráulicos, né? Isso daqui é muito importante para você, né, saber na hora que for pedir o seu comando. Aí tem a questão do lobe center, tem a questão do cruzamento das válvulas, o overlap, o levante, né? Tem muita coisa. Então, galera, olha só. Será que tem conteúdo? Né? Será que tem bastante informação? Ali, ó, comandos de válvulas, pontos críticos de abertura e fechamento, né? Aqui, ó, parte 2, parte 3, a escolha do comando certo. Então vamos lá, vamos nos organizar aqui para eu explicar aqui para vocês. Então, pessoal, aqui, ó, isso aqui é um diagrama, né, teórico, né, mas para a gente poder entender. Aqui, ó, ponto morto superior, né, quando o pistão está na fase de compressão, onde vai dar a centelha. E aqui é o ponto morto inferior, quando ele está totalmente lá para baixo. Aqui, ó, a gente tem, ó, tá vendo, ó, duração da admissão, 180 graus. Aqui é hipotético, tá, pessoal? Mas para vocês poderem entender, ó, 180 graus, né, a duração da admissão. Aqui, ó, que eu até coloquei a tabelinha aqui, ó, abre a admissão. E aqui, né, fecha a admissão. Igual eu coloquei aqui, ó, tabelinha, referência, né? Aqui, ó, abre escape e aqui fecha o escape, tá? Isso aqui é um diagrama simples, só para vocês poderem entender, saber quando for falar sobre grau. Aqui, pessoal às vezes me pergunta, vou atrasar, adiantar o ponto, né? Aqui, ó, no caso, essa parte aqui tá falando de avançar, né? De deixar adiantado a abertura do escape, né? A válvula de escape. Por quê? Depende muito de cada motor, tá? Mas aqui, ó, quando o pistão já tá aqui, ó, tá vendo? No ângulo da alavanca, que ele já tá ineficiente aqui, ele já não tem mais tanto poder de torque, né? Porque o pistão, ele já desceu com força. Quando ele chega num certo ponto, ele já não vai ter mais aquela velocidade, que isso aqui seria a pressão residual, né, dos gases, daqui, depois da explosão, né? Ou seja, então aqui essa parte aqui, ó, baseado no que está aqui na tabelinha, tá, pessoal? O ângulo de alavanca ineficiente no final do curso permite a abertura antecipada, ou seja, então a válvula de escape aqui, ó, ela já abre um pouquinho, ela já começa a abrir antecipadamente, né? A abertura antecipada da válvula de escape, ou seja, já começa a sair, né, o resíduo da expansão dos gases. Isso daqui, dependendo do carro,
dependendo do comando que está sendo utilizado, dependendo do enquadramento da polia lá no comando, né? Isso daqui pode ajudar muito. Só que tem que ver no dinamômetro. Tem que fazer o teste no dinamômetro para você ver. Porque isso daqui, galera, no comando OHC, que é um comando só, ou seja, é um comando só, tá? Quando é DOHC, são dois comandos. Então você tem um comando separado do outro. Então você vai ter um comando de escape e um comando de admissão. Então você vai ter duas polias. Aí é DOHC, tá? Quando é só um, é OHC. Só para ficar bem claro isso, tá? Então, pessoal, quando os gases aqui... quando ocorre a expansão dos gases, não é nem explosão, tá? É expansão. Os gases se expandem dentro do cilindro. Joga o pistão para baixo, certo? Aqui, ó, a setinha para baixo, com que faz com que o virabrequim ganhe força e torque, correto? Essa expansão aqui dos gases, com a abertura aqui antecipada da válvula de escape, aqui no caso está colocando um comando DOHC, tá com dois comandos aqui, ó. Aqui seria todos os cames, né, de escape, e aqui seria todos de admissão. Então isso daqui seria um comando, um cabeçote DOHC. Ou seja, quando a válvula aqui abre, aqui tem uma pressão aqui, ó, tem uma pressão residual. Só que aqui nessa fase aqui de baixo, o pistão já não está com tanta velocidade, né? Então ele pode, dependendo do comando que está sendo utilizado, dependendo do sistema de escape que está sendo utilizado, você pode, o seu preparador ou até mesmo você estudando a respeito disso, você pode fazer uma antecipação aqui da saída dos gases, porque isso daqui vai ajudar a sair todos esses gases residuais para ficar limpo aqui, para quando vier a mistura de ar e combustível não tiver nenhum resíduo aqui dentro, tá? Isso daí é muito importante. Ele até fala aqui, tá vendo? Ó, a própria revista aqui tá dando a dica, né? Que seria essa característica conhecida como avanço da abertura da válvula de escape. É medida em graus APMI, ou seja, né? Tipo, antes do ponto morto inferior. O momento ideal varia conforme o RPM de trabalho do motor e diversos fatores de configuração, como a eficiência do cabeçote, sistema de escape e a existência de turbo, né? Aí ele continua aqui, ó. Como, por exemplo, normalmente em motores de baixa rotação e curso longo de virabrequim. O mais comum é usar menos avanço na abertura de escape para manter a pressão sobre o pistão pelo maior tempo possível. Já em motores de alta RPM e curso curto de virabrequim, normalmente o funcionamento é abrir a válvula de escape mais cedo, para conseguir o maior tempo possível do esvaziamento do cilindro. Motores turbocomprimidos com turbo, né, também costumam responder bem a maiores avanços na abertura de escape, né, uma vez que isso causa um pulso mais forte dos gases no interior do coletor de escape, melhorando a pegada da turbina. Tá vendo, pessoal? Olha que bacana isso aqui, ó. Ou seja, uma simples polia regulável, né? A polia regulável lá já dá um... Ou seja, pessoal, uma simples adiantada, né? Que ele fala aqui, ó. Ele continua aqui, ó. Cadê? Eu já até me perdi aqui. É por isso que normalmente o comando em posição adiantado costuma funcionar bem em motores turbocomprimidos, porque adiantando o comando, o avanço na abertura da válvula de escape também aumenta. Entendeu, pessoal? Olha só que interessante. Uma característica aqui só de você colocar uma polia lá regulável, que parece ser algo besteira, mas não é. Claro que não adianta só a polia regulável, legal é você também projetar o comando, né? Você confeccionar o comando do seu carro. Mas olha que bacana isso aí. Agora vamos ver como que vai ser na questão de atrasar. Ó, o atraso no fechamento da válvula de escape, após sua abertura inicial, a válvula de escape permanece aberta, enquanto o pistão... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês lerem junto comigo. A gente tem que ler mesmo. Eu já li a revista umas 10 vezes para a gente poder
eu poder aqui explicar para vocês, e é bom que eu vou aprendendo junto com vocês de novo, né? Após a abertura inicial, a válvula de escape permanece aberta enquanto o pistão passa pelo ponto morto inferior, lá embaixo, tá? Que é a parte inferior, e sobe em direção ao ponto morto superior, completando o tempo de escape. Porém, a válvula de escape não fecha quando o pistão atinge o ponto morto superior. Aqui a gente já pode pensar, putz, vai bater o pistão na válvula e vai atropelar a válvula. Só que é alguns graus. Ó. Ela é mantida aberta durante alguns graus após esse ponto, invadindo o início do tempo de admissão seguinte. Nessa situação, ambas as válvulas ficam abertas ao mesmo tempo, durante alguns graus, ao redor do ponto morto superior. Isso daqui, galera, é o overlap, tá? Então, pessoal, aqui, ó, é a abertura antecipada da válvula de admissão, tá? Parte de admissão. E o overlap, que seria as duas, né? As duas abertas em alguns graus, né? Não o tempo todo, mas em alguns graus, né? Do comando, do funcionamento do motor. Olha só que interessante isso aqui, ó. O que acontece, né, quando você avança a abertura da válvula de admissão? Então, assim, ó, aí ele começa aqui, ó. Já sabemos que o pistão aproxima-se do ponto morto superior no final do tempo de escape, certo? E a válvula de escape é mantida aberta por alguns graus após esse ponto, invadindo o início de tempo de admissão, ou seja, aqui, ó, a válvula está invadindo o tempo da admissão, porque o pistão vai começar a subir, e aí ele vai dar no ponto morto superior, e aí ele vai começar a descer. Quando ele desce, o pistão faz a sucção do ar e combustível, tá? É o pistão que faz a sucção, ele que aspira, né, o pistão. É igual uma seringa. Quando você puxa a seringa assim, ele não dá ele não puxa. Se você colocar dentro da água, ele não puxa. É a mesma coisa o pistão. Então, assim, aqui no caso está invadindo o tempo, né? O escape está invadindo o tempo da admissão. Normalmente é necessário abrir a válvula de escape, a válvula de admissão, antes mesmo do pistão atingir o ponto morto superior. Assim, a coluna de gases queimados aqui, ó, sai pelo duto do escape, ainda tem velocidade e depressão suficiente atrás de si, de dentro do cilindro. Esse efeito atinge a eficiência máxima em uma situação de aceleração total e nas faixas altas de RPM útil do motor. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Quando está saindo os gases aqui, que o pistão jogou esses gases daqui, gera uma depressão aqui, e aqui gera um vácuo. Ou seja, esse vácuo dos gases aqui, em alta pressão, que está saindo no escapamento, ele acaba succionando a admissão. Então, o overlap, ele é proposital, tá? Esse cruzamento aqui das válvulas, ele é proposital para justamente preencher mais o cilindro. Ou seja, o pistão ainda não está descendo, mas já está entrando, já tá entrando ar e combustível. Isso daqui ajuda muito. Porém, né, tem que ir com calma, né? Não pode exagerar. Que ele fala aqui, né? Ó, porém, se a abertura acontecer cedo demais, a pressão residual no duto do escape e na câmara de combustão pode ser ainda positiva, levando em consideração que o coletor de admissão e os dutos, né? Os dutos de admissão, existe depressão, vácuo. Aqui dentro do coletor de admissão tem vácuo. Os gases do escapamento podem acabar soprando para admissão, para dentro do sistema de admissão, na zona de overlap. Ou seja, se adiantar, abrir muito, né? No caso aqui, deixar a abertura antecipada excessivamente na admissão, aí pode acontecer ao contrário. Em vez disso daqui estar ajudando, pode atrapalhar. Esse fenômeno que normalmente acontece em situação de aceleração parcial. Marcha lenta e cruzeiro, contaminando a misturar combustível, ou seja, vai contaminar, vai ficar o resíduo aqui na admissão,
prejudicando o enchimento do cilindro. Em baixas rotações, o problema se agrava devido ao tempo excessivo que o pistão leva para percorrer a zona do overlap, essa zona aqui do cruzamento das válvulas, né? Normalmente, os comandões esportivos de perfil muito agressivo costumam ter avanço da abertura da admissão, muito avanço na abertura da admissão e muito overlap. E é exatamente por isso que causa o problema na marcha lenta irregular e dificuldade na carburação. Os sopros do escape na admissão perturbam o sinal de vácuo que tem dos sensores, né? Até mesmo do carburador. Ou seja, por isso que aqueles carros ficam, quando o carro tem um comando muito agressivo, ele prioriza tudo para alta, tudo para média alta. É o cobertor curto, né? Aí joga todo o cobertor para cima e os pés ficam descalços, né? Então é isso que começa a contaminar aqui na parte da admissão, é onde o carro começa a embaralhar. Hoje, com os recursos que tem as injeções programáveis, se consegue corrigir isso bastante, tá? Mas assim, dependendo do comando que você estiver utilizando, o levante do comando, a permanência que o comando fica aberto, né? Se for muito agressivo, mesmo turbo ou aspirado com supercharger, o comando vai dizer muito como vai ficar a sua marcha lenta. Então, se você colocar um comando muito agressivo para um carro de rua, você pode gerar um problema, porque aí vai ficar desagradável, né? Ficar aquele carro embaralhando na marcha lenta e lavando de combustível, né? Porque aí você vai ter uma eficiência ruim aí na parte da marcha lenta, né? E agora, hein? Atraso no fechamento da válvula de admissão. Vamos lá, acompanha aí comigo, pessoal. Após o período do overlap, ao redor do ponto morto superior, ou seja, lá em cima, né? A válvula de escape fecha. A válvula de escape fecha. E a válvula de admissão permanece aberta enquanto o pistão desce em direção ao ponto morto inferior, completando o tempo de admissão. Porém, a válvula de admissão fica aberta durante vários graus após o pistão passar do ponto morto inferior, invadindo o tempo de pressão, invadindo o tempo de compressão do pistão, né? Que ele vai começar a subir para comprimir. Do tempo de compressão com o pistão subindo. A mistura nova que está entrando no cilindro em alta velocidade tem inércia, embalo, e tem uma tendência a continuar entrando, empilhando, ou seja, vai criando uma pressão aqui, ó, empilhando no fundo do cilindro, aumentando a densidade da mistura e a eficiência volumétrica do motor. Ou seja, isso daqui, pessoal, ajuda na questão assim de quanto, né, que está admitindo ar e combustível. Isso daqui é muito interessante, tá vendo? Continuando aqui, isso acontece com os resultados positivos nas faixas médias e altas de RPM do motor. Quando a mistura tem velocidade e energia suficiente, pode trazer ganhos importantes de potência ao motor. Porém, em baixas rotações, além de baixa velocidade de mistura, a baixa velocidade do pistão faz com que a válvula de admissão fique aberta por mais tempo após o ponto morto inferior. Assim, uma parte da mistura recém-admitida é bombeada voltando, né, ao coletor de admissão pelo pistão que está subindo. Isso causa uma perda de eficiência volumétrica. Bem aqui embaixo, aqui, pessoal. Isso causa uma perda de eficiência. Como é que é? Deixa eu ver aqui, me perdi. Isso causa uma perda de eficiência volumétrica e, consequentemente, a queda de taxa de compressão dinâmica do motor, o que significa perda de torque e potência nas baixas rotações. Ou seja, pessoal, tá vendo? O que ele quis dizer aqui? Com o atraso, né, no fechamento da válvula de admissão, você deixar a válvula de admissão por mais tempo, você pode priorizar a questão de médias altas, né? Foi o que ele falou aqui, né? Médias altas. Só que você pode derrubar a baixa do carro. Então, assim, às vezes o carro fora de ponto, mesmo original, né? Colocou a correia dentada, principalmente os motores Fire,
aí ficou um pouquinho fora lá no sincronismo, às vezes pode ter acontecido isso aqui, ó. Ou seja, aí o carro fica muito fraco de baixa, entendeu? Isso num carro original, então, é pior ainda, porque aqui a gente está falando de performance. Então imagina que tem o catalisador aqui que, que restringe, o coletor de admissão original com o filtro de ar original, né? Ou seja, isso daqui vai causar problemas, né? Por isso que tem que pensar e estudar, e às vezes assim, deixa na referência original do projeto do carro, e aí sim põe uma polia regulável e vai trabalhando em cima disso, de acordo com o seu projeto, tá? Então, pessoal, continuando aqui, só para encerrar essa primeira parte aqui da parte do comando, tá? Aí ele continua aqui, ó. Assim percebemos que esses fatores determinam o perfil ideal do comando, que só podem ser realizados através de estudos do diagrama do mesmo. O diagrama pode ser fornecido pelo fabricante do comando, ou conseguindo utilizar-se o antigo e eficiente método que é o relógio comparador com disco de graus, né? Aí você põe o relógio comparador lá no lugar da vela e o disco de graus lá embaixo, lá para você ir determinando os graus do comando, né? Para você saber como que você vai fazer a questão ali do enquadramento do comando e tudo mais. A escolha, olha só que interessante aqui, pessoal, só para finalizar aí que o vídeo já está bem grande já, né? A escolha correta do comando determina se o motor vai atingir o rendimento ideal na faixa de RPM pretendida. Além da compreensão desses fenômenos fundamentais que acabamos de abordar, ainda há diversos fatores que devem ser denominados para se obter sucesso na configuração do motor. Procure estudar sempre e busque a verificação dos resultados das alterações realizadas através de práticos. O dinamômetro, né, pessoal? We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found